Boa noite a todos, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Gabriel Caires, eu sou mediador aqui da Casa Museu Eva Clabin. Queria antes de mais nada dizer que é um privilégio receber todo mundo para esse super seminário que a gente vai conduzir em parceria com o Estudiolo da UERJ, coordenado pela professora Tamara Quirico, né? Eu gostaria de frisar a importância que é esse debate para a fomentação da noção de cultura que a gente tem e principalmente no espaço da Casa Museu. Por isso que eu transmito as nossas mais sinceras e reais agradecimentos a todos aqueles que nos assistem aqui ao vivo e aqueles que nos acompanham pela transmissão. Então, sem mais delongas, eu acho que eu já passo a fala para a professora Tamara, tá bom? Obrigada, Eu que Gabriel. agradeço. Bom, boa noite a todos, né? Como o Gabriel falou, eu sou a professora Tamara Quirico, sou uma das coordenadoras do Estudiolo, né, que é um grupo de pesquisa, né, registrado no CNPq, que é de estudos em história da arte, da antiguidade até a primeira época moderna, né, vinculado ao programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ. Né? Então, eu, né, assim como os conferencistas, né, de hoje, né, e até sexta-feira, somos todos professores vinculados a esse grupo de pesquisa. Né, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né, o interesse de vocês por esse evento, né, que nós organizamos com muito cuidado e com muito carinho. Né, agradecer né, essa parceria que nós estamos reestabelecendo, né, com a Casa Museu Eva Clabin. Eu lembro que em 2015 nós fizemos um ciclo de palestras aqui, os Encontros com a Tradição Clássica. Né, o Estudiolo estava começando ainda, né, e nós fizemos aqui várias palestras uma vez por mês, né, nesse mesmo auditório. Então é um prazer estar aqui de novo, né, retomando essa parceria, né, nesse evento específico e que eu tenho certeza, né, que vai ter novos desdobramentos futuros, né, muito bons desdobramentos futuros. Bom, o tema desse evento atual, né, o museu e seus acervos hoje, surgiu a partir do questionamento, né, de qual seria a função de um museu hoje em dia e o que nós queremos dizer através dos seus acervos. Né? Então, né, como nós colocamos na nossa chamada, né, se nós temos acervos, né, cada vez mais digitalizados e disponibilizados na internet, então democratizando esse acesso a esses objetos e a essas coleções, né, nós temos, né, algo que acho que é muito dessa nossa cultura contemporânea, né, dessas exposições imersivas, em que nós nem temos, né, os objetos, né, propriamente, né, para a fruição dos espectadores. Então, a partir dessa pergunta, né, que nós nos colocamos ao pensar o evento, nós queremos discutir os acervos e a importância da preservação desses acervos. Né? O que nós esperamos é que as comunicações e as conferências, né, que serão apresentadas nos próximos dias, assim, suscitem, né, discussões que nos ajudem nessas reflexões. Né? Sem mais delongas, né, eu gostaria então de convidar, né, e apresentar a professora Eveline Azevedo, que é a nossa conferencista de hoje. Bom, a professora Eveline Azevedo, boa noite, Eveline. Ela é professora adjunta, né, do Departamento de Teoria e História da Arte da UERJ, minha colega de departamento, minha colega de PPGH, minha colega de Estudiolo. Né? Ela tem o pós-doutorado em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ela também é doutora em arqueologia pelo programa em arqueologia do Museu Nacional da UFRJ e mestre em História da Arte pela Unicamp. Eveline tem experiência nas áreas de História da Arte e Arqueologia, e seus temas de pesquisa são, especialmente, né, originalmente pelo menos, né, a arte romana e a sua recepção. E isso levou-a a adentrar, né, nos estudos sobre a Imperatriz Teresa Cristina e sobre colecionismo. Né, e justamente, né, a partir desse gancho, né, a Eveline nos falará hoje sobre colecionismo e protagonismo feminino, o acervo Eva Clabin. Então, bem-vinda, Eveline. Obrigada a todos que estão presentes aqui no auditório, que estão nos assistindo, né, pelo canal da Casa Museu, e tenham todos uma boa conferência. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá
Espero que sim. Eu... Peraí, deixa eu ver se... Meu áudio está ligado? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá, ótimo. Bom, obrigada a todos, obrigada por vocês estarem aí, mesmo que eu esteja aqui, né, do lado de cá, por esse formato híbrido que permitiu que a gente pudesse fazer esse evento hoje. Como a Tamara disse, eu hoje em dia, né, tenho cada vez mais estudado a questão do colecionismo. Eu sou originalmente de arte antiga, de história antiga, e acabei vindo, né, para o século XIX, vindo, acabei chegando no XX, estamos aí hoje, né? Então, acho que a primeira coisa que eu me perguntei quando eu comecei a estudar a coleção da Eva Klabin era se de fato, né, assim, o reverendo Green foi assassinado com uma chave inglesa na sala de jantar. Pelas caras, nem todo mundo jogou detetive nos anos 90. Essa foi uma brincadeira, né, que eu e o Diogo, né, museólogo aí da casa, a gente começou discutindo, né, em relação a essa construção da coleção, e a gente ficou brincando, foi bom, parece na verdade que ela está jogando detetive, né, ela faz uma sala inglesa, uma sala né, da Renascença e tal, e no final de contas parece um grande tabuleiro de detetive. Bom, essa não era, obviamente, a minha pergunta original, né, a minha pergunta original era qual era a função, né, qual é a agência da Eva Klabin dentro da construção desse acervo, e, enfim, eu acho que essa é a grande pergunta, né, que a gente tem para fazer quando a gente pensa nessa ideia de protagonismo feminino. E o que eu acho interessante é que se a gente for pensar essa pessoa, né, a Eva Klabin, ela vai ser vista durante muito tempo como uma personagem que pode variar entre uma Charlotte York, de Sex and the City, ou Odette Roitman, mas sem os assassinatos, né? Porque eu não sei se vocês viram, né, mas tem uma coisa, né, as próprias descrições que se faz dela, né, de que ela, bom, ou estava ali entre a figura de uma esposa erudita, cuja maternidade frustrada vai levar a esse desvio de atenção, né, e, portanto, a construção de uma coleção, ou essa ideia de uma viúva rica, né, extravagante, dedicada aos prazeres mundanos. Então, eu acho que é justamente daí que eu queria partir, né? Então, assim, se isso, né, se essas duas imagens são a minha imaginação, ou se são a própria imaginação da Eva, a gente ainda está discutindo, porque, afinal, é a própria Eva quem é descrita como uma leitora, assim, árdua de romances policiais. Afinal, quem é que não queria viver, né, a maneira da Agatha Christie? Eu super queria estar ali no Nilo, viajando, escrevendo, né, com o marido trabalhando, ainda que eu mesma tenha fugido de uns 2 ou 3 arqueólogos para casar, mas enfim, são outros 500, a gente deixa isso para uma outra, né, para um cafezinho depois da coisa. Enfim, a questão é justamente o que ela estava pensando na hora de construir esse acervo. E cada vez mais que a gente, né, pelo menos cada vez mais que eu me debrucei em cima sobre a personalidade dela, né, em estudar a forma como ela começou essa coleção, menos eu vejo da personalidade da Eva Klabin. Menos eu vejo escolhas pessoais. E aí eu até me permito ler um trechinho para vocês que eu comecei um pouco pensando nisso, né? Ao mesmo tempo em que a gente se debruça sobre essa vida dela para entrever algum detalhe da sua personalidade que nos permite entender essas escolhas que ela fez, menos a gente vê dessa personalidade dela. E é importante a gente perceber, portanto, que as suas escolhas não foram fruto dessa vontade. De modo que isso vai nos levar, então, à verdadeira pergunta dessa conferência hoje. Qual é o papel exercido pelas mulheres no campo do colecionismo no Brasil? Como disse a Tamara, eu comecei estudando a Teresa Cristina justamente por conta do Museu Nacional. Não sei se eu espero que vocês estejam vendo o meu PowerPoint, que nesse momento não quer funcionar, mas ele vai. Ele foi. E aí, uma coisa, justamente, que me chamou a atenção, a primeira coisa que me chama muita atenção
é o fato de que a gente tem, então, dentro dessa noção de protagonismo, portanto, de colecionismo, a gente tem a figura da Eva Clabin, a gente tem a figura da Teresa Cristina, a gente tem a figura da Leopoldina, né, mãe do Dom Pedro II, a gente tem a figura da Viscondessa, esqueci o nome dela, que funda o acervo do Museu de Juiz de Fora, né? Tem aquela coleção egípcia do Museu de Juiz de Fora. E o que eu acho, a primeira coisa que eu acho que é interessante, que é bastante importante a gente atentar, é o fato de que a gente tem a coleção da Eva Clabin muito semelhante à coleção arqueológica do Museu Nacional. Vai parecer que eu estou forçando a barra, mas eu não estou, tá, gente? Juro para vocês que há de ter um sentido nisso. Se vocês prestarem atenção, a coleção egípcia, por exemplo, é composta por estelas. No caso do Museu Nacional, a gente tinha um conjunto variadíssimo de estelas funerárias, a gente tinha 3 sarcófagos em madeira, a gente tinha uma coleção bastante grande de chabites, tinha múmia de gato, tinha ainda uma máscara também mortuária, enfim, a coleção era uma coleção até razoavelmente grande. Paralelamente a ela, a gente tem a coleção da Eva Clabin, que vai pelo mesmo sentido. Então, eu tenho também uma estela funerária, eu tenho uma máscara mortuária, eu tenho chabit. Então, a gente tem aí já eu quero que vocês fiquem com essa pulga atrás da orelha. Bom, então ela está, de alguma forma, seguindo, digamos assim, esse fio condutor narrativo na construção da coleção. Quando a gente pensa a coleção greco-romana do Museu Nacional, ela era uma coleção composta por objetos gregos, magno-gregos, né? Nesse caso um conjunto, né, que compõe tanto a Grécia continental quanto, né, a Grécia Ática, quanto a Grécia, seus territórios, né, das colônias, portanto a Magna Grécia. Então eu tenho os vasos, eu tenho uma produção ática, como é o caso de alguns vasos, alguns fragmentos de vaso que a coleção do Museu Nacional possuía. Eu tenho as tanagras. Na coleção da Eva Clabin, a gente encontra o vaso, a gente encontra um busto e a gente encontra as tanagras, além dos vidros, que compunham também a coleção do Museu Nacional e que a gente encontra na Fundação, na Eva Clabin, assim como a gente encontra também escultura em uma e em outra. Então, a gente já pode aí, ainda que em número menor, a gente consegue acompanhar esse fio condutor. A mesma coisa quando ela se dedica a construir uma coleção mesoamericana, ou pelo menos apontar na direção de uma coleção mesoamericana. Então, ela reúne um conjunto de objetos que fazem referência a esse universo arqueológico. A mesma coisa em relação à coleção brasileira. E ela vai ter, né, à esquerda vocês vão ter, eu esqueci de dizer, né, aqui à esquerda é a coleção da Eva Clabin, à direita Museu Nacional, à direita para mim, não sei para vocês, porque nesse caso eu estou muito confusa com a posição do vídeo, se quem está aí está me vendo, enfim. Em algum momento vocês vão né, ver, eu acho que não sei mais, não sei. Enfim, o grande é o Museu Nacional, o pequeno é da Eva Clabin. Enfim, pelo menos assim fica mais claro. E peraí, spoiler, não. Então a gente tem uma mesma lógica construtiva que me chamou muita atenção e que é justamente o que eu queria explorar. Falei, bom, é curioso que a gente tenha, né, o Museu Nacional formado no século XIX, e, ao mesmo tempo, a Eva Clabin, a coleção da Eva Clabin, construída ao longo do século XX, né, e já um século tardio, né, um século XX tardio, a gente está falando de uma coleção construída a partir dos anos 46, portanto, do final da década de 40, ao longo, portanto, da segunda metade do século XX, muito parecida, no entanto, com a coleção arqueológica do Museu Nacional, que, por sua vez, não é um museu de arte, é um museu de história natural, era um museu de ciência. Tá? A gente tem que lembrar que os museus, que as peças que estavam colocadas no Museu Nacional não eram peças tidas como peças artísticas, eram peças de caráter arqueológico, etnográfico, enfim, de ciência natural, botânica, enfim, é uma coleção, como eu disse, relativa à história natural. Então, essa é uma primeira questão que eu acho bastante interessante. Por outro lado, então, a primeira pergunta, né, a primeira já não é mais a primeira, né? A gente deve estar na terceira e eu dizendo que estamos na primeira ainda. Mas, enfim, outra pergunta que acabou me surgindo é o fato de que, enfim, como é que ela começa a colecionar? De onde surge esse desejo? Por que ela começa? Como ela começa? E aí,
a gente se deparou, né, estudando essa construção da coleção, com a gente vai ter exatamente duas imagens, duas obras, né, pelas quais a coleção tem início. Aqui, nessa pintura, né, que é atribuída ao Guercino, que é o Apolo dirigindo o Carro do Sol, que é uma pintura adquirida em 47, junto com a Sagrada Família e São João Batista. Ambas pinturas foram adquiridas em 47. Agora, o que é fantástico da gente pensar e entender é que as duas imagens, as duas obras, são adquiridas pela Eva Clabin do Estúdio d'Arte Palma, que pertencia a ninguém mais, ninguém menos que ao Bardi. Bardi, que junto com Assis Chateaubriand vão construir o MASP. O Bardi funda, ainda no início dos anos 40, esse estúdio antiquário em Roma, o que é, né, o problema ali do Bardi, né, a pulguinha atrás da orelha do Bardi, é que o Bardi era, pasmem, fascista. Esse é um tema que eu quero explorar ainda, e eu vou deixar para vocês essa perguntinha no ar, que, na verdade, é uma questão assim que um pouco permeia ali a Itália, porque o Bardi, por sua vez, fascista, está construindo uma noção de Itália e, sobretudo, de desenvolvimento, de espraiamento, de extensão, né, de mostrar a cultura italiana para o mundo. Acaba a Segunda Guerra, os italianos perderam, né? Enfim, fascismo, nazismo, né? Enfim, perdem a guerra, obviamente. E o Bardi, no entanto, ele guarda no coraçãozinho dele essa coisa fascista. Ele funda, então, esse estúdio em Roma, que é um estúdio fantástico, inclusive a gente tem que pensar que o Bardi, em 45, estava fazendo radiografia de obra nesse estúdio em Roma. Em 46, ele casa com a Lina, ele se separa da primeira esposa, casa com a Lina e vem para o Brasil. Vem no caso, do caso de vocês, vai para o Brasil, não exatamente no meu caso, que não estou no Brasil, enfim. Mas ele vai para o Brasil com um carregamento de obras italianas, e no Brasil ele faz uma primeira exposição de arte em 1946. Essa exposição de arte contou com os objetos que o Bardi levou no navio e, ainda por cima, com uma série de imagens, de gravuras, eu não consegui precisar exatamente, mas pelo menos uma série de gravuras, que foram escolhidas por ninguém mais, ninguém menos que o Giulio Carlo Argan. Todo mundo leu Argan, não leu? Pelo menos os nossos alunos leram. Todo mundo foi obrigado, né? O Argan, estão lembrados? Aquele cara, aquele fulano que escreveu a História da Arte Italiana, que todo mundo é obrigado a ler na UERJ, e mais, que é o único em português. Estão lembrados desse detalhe? Lembraram? Pois é. Então, o Argan escolhe essas imagens para vir para a exposição do Brasil em 46. O Bardi, por outro lado, não estava fugindo da Itália porque ele estava sendo perseguido porque era fascista. Ele vislumbrou no Brasil um grandíssimo mercado de arte. E a Eva Clabin, junto com o marido nessa época, compram duas obras que possivelmente tinham ido com ele nesse carregamento desse navio no Brasil. Ainda que, né, nos registros, e o pessoal da Eva Clabin vai poder confirmar, no registro diga que ela tenha comprado essas obras do Estúdio d'Arte Palma, que é o estúdio dele, essas obras estavam no Brasil em 46, portanto, em 47, quando elas adquirem, elas já estão no Brasil. E ainda que a transição tenha sido feita mediante esse antiquário dele, ele tinha digamos, posto avançado no Brasil. O Bardi, então, é a nossa figura chave nesse conceito, porque é ele quem faz com que a Eva compre essas duas imagens, esses dois quadros, e dê início, portanto, à sua coleção. E aí, como é que ela vai construir essa coleção? Alguém tá... Não é acenando para mim. Gente, desculpa que se eu tiver que chegar com a cara que vocês estão pequenininhos aí eu tenho que chegar bem pertinho, ainda que eu tenha posto óculos para poder ver todo mundo. Bom, enfim. E aí ele começa justamente. O que eu acho interessante é a gente pensar que, bom, ela
começa a escolher essa coleção, não é aleatório, ela começa pelo século XVII italiano. Não é do nada. O Bardi, inclusive, quando vai para o Brasil, ele escreve ao ministro dei Beni Culturali na Itália, dizendo que, olha, eu estou indo para o Brasil, que é um mercado fantástico, divulgar a cultura italiana. E quando ele escolhe o Brasil e quando ele, de fato, se coloca nesse lugar, é que ele vê a potência que tinha o Brasil. Sobretudo, e aí, nesse caso, eu volto à questão da Teresa Cristina, porque a gente tem o Brasil como, hoje ainda, a maior colônia italiana fora da Itália, não são os Estados Unidos, não é, a gente tem tecnicamente mais italianos do que a própria Itália. Uma mão de obra italiana que tinha vindo substituir os negros escravizados, uma imperatriz, né, deposta, mas que até então financiava e divulgava enormemente a Itália dentro do Brasil e o Brasil na Itália. Então, quando ele encontra o Brasil em 46, ele encontra um mercado muito propício a essa atividade. Não é à toa que ele não só vai circular digamos, nessa elite brasileira, porque ele está envolvido com a Eva Klabin, ele está envolvido com a construção da coleção da Emma Klabin, que é uma coleção bastante similar à da Eva, no entanto, digamos, mais contemporânea. E aí o que a gente começa a perceber é que, bom, o Bardi está muito interessado numa construção, portanto, de um mercado, não só antiquário, mas um mercado de arte no Brasil, para essas elites, e, portanto, envolvido com a construção dessas coleções. Não à toa, ele vai para o MASP depois. E ali é que ele cria justamente esse território, esse terreno, para construir esse pensamento. Não é à toa também que o Bardi, tal como tantos outros historiadores da arte italianos, vai escrever também uma pequena história da arte. O que eu acho interessante é que, a partir daí, a gente pode começar a perceber que as escolhas que a Eva Klabin fez não partem pura e simplesmente do seu gosto pessoal. Ela está nitidamente escolhendo obras de arte que vão funcionar dentro do seu acervo, de modo a construir uma narrativa oitocentista, tá? Então, ela está construindo um museu cuja narrativa é a do colecionismo do século XIX. Tá? Ela não se interessa, e aí, tudo bem, talvez seja uma questão de gosto pessoal, porque ela não vai se interessar pelo modernismo, ela não vai se interessar pela arte contemporânea, a ela, né? Mas ela, enfim, e pouca coisa ela vai digamos, se identificar com a arte brasileira. Então é bem visível na escolha dela que a coleção dela não se assemelha à do Museu Nacional por pura coincidência. Ela se assemelha à coleção do Museu Nacional porque o viés escolhido por ela, e não só por ela, mas pelo Bardi, que possivelmente agiu como marchand da Eva Klabin. E aí vocês vão me permitir uma pequena digressão em relação a essa figura do marchand, que até a primeira metade do século XX era importantíssimo em qualquer escolha, em qualquer museu, em qualquer escolha, em qualquer coleção, né? E para qualquer colecionador. A figura do marchand é a figura do curador hoje, a figura que vai dizer o que comprar, como comprar e onde comprar. Porque uma coleção aleatória não tem valor. Não só não tem valor financeiro, como não tem valor científico. Então, quando eu digo para vocês que a Eva comprou esses objetos do Bardi, faz uma diferença enorme de eu dizer: a Eva acordou de manhã e falou: ai, não posso ter filho, vou comprar 3 Madonas. Porque a questão aqui não é nem de longe pessoal. Ela escolhe essas figuras especificamente porque elas são emblemáticas da arte italiana.
Então, quando ela insiste, né? Então ela compra o Rapto da Europa em 58, que é uma pintura do Luca Giordano. Ela vai construindo essa coleção, ela constrói primeiro a coleção italiana, depois, paralelamente, ela vai construir uma coleção de pintura. E aí, em torno dos anos 60 e 70, é que ela começa a avançar para outro tipo de coisa. E aí, o que é interessante é que a gente tem que pensar, inclusive, bom, para algumas pessoas e até para mim, talvez, tá? Mas eu vou contar isso em segredo, como eu tô aqui, nem parece que vocês estão ouvindo. Arte decorativa é arte? Então, para mim, eu tenho dúvida, mas o Bard não tinha. O Bard achava que era. Tanto que ele inclui isso no livro dele. Por isso, a Eva tem arte decorativa. Por isso ela tem caixinha de prata, castiçal de prata, e saleirinho de prata e essas coisas do gênero. Para mim, é duvidoso? É, mas para o Bard não era. Então, a coleção dela é construída em cima de um pensamento específico, não só italiano, mas, digamos, ítalo-brasileiro, do século XX, que está envolvido com a construção de outras grandes coleções, como a da EMA e a própria coleção do MASP. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa nisso, a gente começa a se dar conta de que as escolhas dela não são aleatórias, não foi, ai, que lindo, passei aqui, ó, no Camelô no Egito, acabei de ver essa cabeça, menina, que pedra bonita, embrulha que eu vou levar para casa. Não foi exatamente. Por quê? Primeiro que ela não compra essas peças no Egito, ela compra essas peças no Brasil de um colecionador, por sua vez, que já tinha essa coleção. E não é que a Eva sentasse ali na cadeirinha dela, vocês podem ver depois a almofadinha assim, ó, tá até abauladinha, vocês podem ver no andar de baixo a cadeirinha que ela gostava de sentar, e ali, ó, folheasse o caderninho e falasse, aqui, achei isso aqui ótimo, vou pegar um para mim. Não, ela estava, primeiro, por um lado, em termos de arte ocidental, ela está bastante influenciada pelo pensamento do Bard. Em termos de arte oriental, e aí a gente vai ter alguma discussão em relação a isso, porque começa a ficar mais difícil. Talvez o próprio Bard tivesse envolvido nessa aquisição. Vocês vão ver que a coleção toda faz sentido e a gente pode identificar semelhanças entre todas as peças. Então, por um lado, como eu disse para vocês, ela se assemelha à coleção do Museu Nacional, mas não só. Ela é uma coleção, e aí eu vou tratar da coleção egípcia por carinho mesmo, tá, gente? Eu podia ter falado de outra, mas eu gosto dessa. Enfim. Mas ela se assemelha porque ela tem, de fato, os mesmos parâmetros de composição. Então, reparem que ela tem 2 cabeças de faraó. Como é que a gente reconhece a arte egípcia? A gente reconhece a arte egípcia pelos símbolos que ela usa, pelo tipo de pedra que ela usa. Então, ela pega 2 cabeças com as coroas características, cuja coloração também é característica da estatuária egípcia, para compor a sua coleção. A mesma coisa ela vai fazer com os gatos. Ela tem um esquife de gato, ela tem uma representação de um gato, ela tem a representação do falcão. Então, ao mesmo tempo em que ela tem a representação dos faraós, ela vai passar para a representação dos deuses e, portanto, ela vai abranger todo o escopo sociocultural. E aí, quando eu digo sociocultural, eu estou me referindo também à religião egípcia, no momento em que ela faz essa escolha de peças. Então, ela escolhe o falcão, ela escolhe o gato, portanto, ela já fez referência a pelo menos 2 divindades, a Horus e Bastet, que são 2 divindades importantíssimas para o Egito. Ela ainda passa pela questão da mumificação. Portanto, as máscaras mortuárias que vão do Antigo Reino ao Novo Império. Então, ela também escolhe peças que são semelhantes em termos de características, que têm materiais semelhantes, ou seja, ela vai identificar a arte egípcia, que é uma coisa que eu não digo há alguns anos, mas que, pelo menos os meus alunos, eu espero, naturalmente, que eles lembrem quais são os elementos que identificam a arte egípcia. É o seu material, é a sua composição, a gente tem, sobretudo, né, as características da arte egípcia que são muito singulares. Então, a gente pode identificá-la com muita facilidade. Além disso,
A religião egípcia é muito singular, então a gente sabe da questão da mumificação e, portanto, da adoração aos deuses antroposomórficos. Ela vai abrangendo tudo isso dentro da sua coleção. Então, ao mesmo tempo que ela tem já as duas cabeças faraônicas, ela tem as peças relacionadas às divindades, ela tem um beijo também, que também tinha no Museu Nacional, ela tem o esquife de gato, que tinha a múmia, agora eu nunca me lembro se é o da Eva Clabin ou se é o do museu que não tinha o gato dentro. Literalmente levou o gato por lebre. Quer dizer, não literalmente, porque nesse caso eles queriam um gato. Mas um deles, vocês podem ver no livro do Brancaleão, está vazio, quer dizer, então, mas ela tem uma múmia, né? Então a ideia era comprar uma múmia de gato. Ela passa pelo ritual da mumificação. Ou seja, eu tenho as máscaras mortuárias, mas eu tenho o ritual também abarcado pelas peças que ela escolhe. Então, eu tenho pelo menos 2 chábites que acompanhavam o morto na sua jornada no pós-vida, e tenho a tampa do vaso canopo. Ainda que a gente não tenha o vaso canopo inteiro, a gente tem a tampa do vaso canopo. Ou seja, que é uma referência nítida ao ritual da mumificação. Então, novamente, ela vai abarcar esse conjunto de características da civilização egípcia. Assim como ela entra ainda pela sua cronologia integralmente. Então, ela procurou comprar objetos que fossem característicos, que fossem representativos dos materiais e da religião egípcia, e que fossem representativos da sua cronologia. Então, ela compra um vaso, né, nesse caso, um pequeno vaso, do Antigo Império, e ela vai até essa cabeça de leão, e aí a datação é pouco precisa, mas que vai justamente até a dominação romana. A gente está na dúvida, né? Assim, a datação que o Brancaleão dá é ou da dominação grega ou da dominação romana, independente de um ou de outro, a gente já vai ter o que a gente chama de baixa época. Então, ela vai abarcar toda essa cronologia. Então, acho que é interessante a gente pensar que ela faz isso com todas as coleções. Não é à toa que a gente pode identificar esse fio narrativo, esse fio condutor narrativo em todas elas. Não só na coleção italiana, como nas outras coleções de pintura, como na coleção de artes menores, como na coleção egípcia. Que ainda que ela seja pequena, digamos assim, em número de peças, né, quando comparada, por exemplo, à própria coleção do Museu Nacional, agora não, né, mas, enfim, quando comparada a uma coleção como a do Museu Nacional, ela ainda assim é uma coleção extremamente representativa, e eu arrisco dizer, inclusive, que ela é mais representativa do que a própria coleção do Museu Nacional era. Porque eu posso fazer esse paralelo com todos os aspectos que são absolutamente importantíssimos, né? Mais importantes em relação à civilização egípcia, como, além de tudo, os mais emblemáticos da civilização egípcia, né? A questão do faraó, o ritual de mumificação, a religião, né? Que adora múltiplas, são de mais de uma divindade, antropozoomórfica, ainda que ela não tenha nenhuma estátua antropozoomórfica, mas ela vai ter justamente as suas versões zoomórficas, tanto Horus, falcão, ou Bastet como gato. Ainda tem uma outra estela também, que a Bastet aparece. Mas, enfim, o fato é que a gente consegue, a partir disso, identificar essa composição. Se a gente pensa nisso para a arte egípcia, a gente pode pensar nisso também para a própria coleção da greco-romana, digamos assim, que é mais difícil, né, da gente situar em termos de Grécia e Roma, mas é uma coleção que vai seguir esse mesmo parâmetro, né, essa ideia de ser uma coleção que tem esse aspecto
universalizante, tá? Quando eu digo universalizante, eu não quero dizer generalista, mas eu quero dizer que ela está, de fato, construindo esse ideal de uma história da arte integral. Ainda que a gente possa discutir uma série de questões em relação a essa noção de história da arte, era uma noção vigente ainda no século XX. E mais, é a noção que ela quis dar à coleção dela. E aí, nesse caso, sim, a gente tem, claro, que a vontade dela, e ao mesmo tempo, né, do Marchand que ela tá elegendo, mas ela está fazendo isso de modo consciente. Ela constrói, né, a coleção dela em cima dessa noção oitocentista de arte, que vale, inclusive, para a forma como ela arranjou a casa. E eu não quero nem usar a palavra decorar, porque quando eu digo decorar, eu posso esvaziar o significado das peças, e não é essa a minha intenção. A minha intenção é que vocês percebam, assim como eu brinquei, né, de em que sala que o reverendo foi morto, mas a ideia é que, assim como o ecletismo, né, como a gente vai ter essa noção de um ecletismo no final do século XIX, né, essa ideia de que eu posso me utilizar de diferentes formas que, por sua vez, estarão ligadas à função arquitetônica, e normalmente estou me referindo à arquitetura de um período. Então, por exemplo, eu vou ter grandes construções de igrejas dentro do chamado neogótico, eu vou ter os prédios públicos chamados dentro desse neoclassicismo. Então, essa ideia de que eu tenho um ecletismo, e aí muito entre aspas, porque a gente, enfim, o ecletismo não é uma instituição, mas essa ideia de que a arquitetura vai usar como parâmetro de forma a função do seu edifício. Tendo isso em mente, é isso que eu acho que ela estava fazendo na casa. Então, cada sala vai ter um mote ligado justamente a essa noção da sua função, tá? Então, nada disso, nenhuma dessas escolhas é aleatória. Todas essas escolhas são feitas absolutamente embasadas. O que significa, inclusive, como eu disse para vocês, que eu posso fazer um paralelo, por exemplo, entre a cítula e essa cabeça. A cabeça, possivelmente, é a de um sacerdote do culto de Ísis, porque a gente sabe que os sacerdotes isíacos tinham a cabeça raspada. Quando a gente tem o sacerdote mais a cítula, que é um objeto ligado também ao culto de Ísis, a gente vê que esses objetos estão claramente ligados entre eles. Então, eu posso fazer não só uma conexão desses dois objetos, entre esses dois objetos, como eu posso conectá-los, inclusive, com as figuras das divindades, porque estão ligadas ao culto, né, à religião egípcia. Eu posso ligá-los, inclusive, à figura do faraó, porque o faraó, dentro da cosmogonia egípcia, ele é considerado o filho, né, encarnado de Ísis, né, ele é o Horus encarnado. Portanto, eu tenho também um elemento representativo, né, dessa cosmogonia egípcia, e todas as peças, por sua vez, vão apresentar essa ligação. Foi feita pela Eva Klabin? Não. Foi feita porque ela achou bonito, passou na rua e viu e mandou comprar? Não. Foi feito porque ela tinha a figura específica desse marchand de arte, que para a gente hoje vai um pouco funcionar como curador, como a figura do curador, e acho que essa é uma figura, esse é um outro ponto que a gente pode começar a discutir, né? Quem é o curador hoje? Quem é esse curador? Qual é a função desse curador? Esse curador é a pessoa que escolhe as peças, é a pessoa que cuida das peças, é a pessoa que interfere na produção do objeto artístico do artista. Enfim, até o século XX, a gente pode dizer que a figura do curador é a figura dessa pessoa que não só cuidava, mas da pessoa que escolhia. Porque, como eu estava dizendo para vocês, essa coleção só tem valor se os objetos fizerem sentido entre eles. Objetos aleatórios não constituem coleção e mais, não têm valor.
A Eva Klabin era rica, né, gente? Não preciso nem dizer, mas enfim. Ela não ia rasgar dinheiro, não joga dinheiro fora. Então, tudo isso tinha que manter o valor pelo qual ela adquiriu as peças. Então, elas não podem simplesmente perder valor. E aí é interessante, quando a gente, se vocês forem ver, só vou voltar rapidinho na pintura, que a pintura, ela hoje, a gente sabe que ela possivelmente não é do Guertino, mas se vocês repararem, quando ela escolhe as pinturas, quando ela escolhe não, na verdade, quando ela é levada à compra dessas pinturas, porque eu acho claramente que o Bardi orientou essa compra, ele tá, a princípio, escolhendo uma determinada época para começar. Ele está escolhendo um círculo específico de pintores. Não é aleatório. Todas essas escolhas são absolutamente fundamentadas dentro dessa noção narrativa de uma história da arte universalista que entende, né, os seus períodos muito bem construídos e, sobretudo, sequenciais. Portanto, ela vem na pré-história, a Idade Média, o Renascimento, Barroco, Rococó e assim por diante, né? O classicismo, enfim, o que mais quiserem. Fato é que ela está ali colocando cada uma dessas coisas na sua determinada caixinha, para que a gente possa olhar a casa como um grande manual de história da arte do início do século XX. Então, quando ela faz isso, ela escolhe, desculpa, e aí ela vai funcionar para todas as peças, inclusive para as peças orientais. Se a gente for observar, essas peças não são compradas aleatoriamente, são compradas dentro de um conjunto. Ela não compra na China, ela compra em Bruxelas, ela compra no mercado antiquário. Por isso, justamente, que eu estava dizendo para vocês, que não é aleatório. Ela escolhe isso de acordo, não é só escolhe, ela compra isso de forma muito específica. Porque a gente tem um pouco a ideia de que ela viajava o mundo e nessa viagem do mundo ela fazia igual o Michael Jackson no Pelourinho. Eu quero aquele, quero aquele, quero aquele, alguém atrás carregando as coisas todas. Não. Ela vai ao mercado antiquário, sabendo exatamente o que ela vai comprar. Quando ela compra as 3 estátuas de Bodhisattvas que a gente tem aqui, ela compra as 3 estátuas no mesmo lote e mais, porque ela está exemplificando especificamente uma cultura oriental. Então, vocês vão reparar que os objetos orientais são preponderantemente chineses, porque é, sem dúvida, a cultura oriental mais emblemática em termos de arte oriental, do que a gente considera oriental, e a gente pode até discutir o orientalismo, o Said, enfim. Dito isso, é isso que ela escolhe. Assim como, quando ela escolhe, tinha até mais uma, e eu acabei tirando, porque essa é uma escultura que eu quero estudar especificamente, mas se vocês repararem lá na sala oriental, tem aquele gru, aquele passarinho, né, não é o meu malvado favorito, mas sim um pássaro, que por sua vez também está ligado ao universo budista. Então, quando ela escolhe esses elementos, quando ela escolhe as pinturas, quando ela escolhe todo o material da sala chinesa, ela escolhe baseada num quesito que é o quesito religioso e emblemático. Então, ela não pode se dar ao luxo de comprar uma coisa que não faça sentido dentro daquela construção narrativa. Assim como os bodhisattvas se referem ao budismo, a gente vai ter as pinturas também se referindo a isso, o Gru se referindo a isso. Apesar dele não ser chinês e sim tailandês, ainda assim ela está se referindo a um universo budista influenciado diretamente pela China. Então, o que eu quero deixar aqui, chamar a atenção de vocês, é o fato de que ela tem uma agência que é muito mais importante do que pura e simplesmente o gosto pessoal. Todas as peças que ela adquire são adquiridas em função
de uma construção narrativa típica do 800, ainda que a gente pode chamar de demodê, mas ela está ainda construindo dentro dessa lógica narrativa oitocentista, escolhidas dentro do mercado antiquário, sobretudo europeu, mas que a gente não pode esquecer o mercado antiquário brasileiro que vai se formar ali em torno da década de 50, entre Rio e São Paulo, movido principalmente pela figura do Bardi, que é alguém que é de extrema importância para a arte brasileira, e aí eu não digo para a arte brasileira, mas para a arte no Brasil, tá? Ele está construindo o nosso pensamento, e aí eu quero encerrar mostrando para vocês a força da tradição clássica dentro desse pensamento brasileiro, e o quanto ele é forte no Brasil e talvez não seja em outros lugares da América Latina. A gente tem, até hoje, então, se a gente tem uma tradição clássica extremamente forte, a gente tem grupos de pesquisa, como é o caso do nosso, a gente tem ainda, né, dentro dos currículos, dos currículos universitários, estudo da tradição clássica, Grécia e Roma, o Renascimento, coisas que aparentemente não fazem parte dessa nossa história. Na verdade, eles foram colocados ali durante o século XX para que a gente, de fato, acredite que eles fazem parte da nossa construção histórica. É mais do que, pura e simplesmente, um neoclassicismo formal, ou mesmo esse gosto francês, né, teoricamente atribuído aí à missão artística francesa. É mais do que isso. A gente tem a construção de um mercado antiquário, a gente tem a construção de coleções, e de uma visualidade clássica que fazem, sim, parte da nossa noção de arte no Brasil, e que é justamente aquela a qual a Eva está fazendo referência. É isso, gente. Obrigada. Bom, agradeço imensamente essa conferência, né, da professora Eveline Azevedo. Eu estou aqui fervilhando, né, de ideias, pensando num monte de coisas. Então, antes até de abrir para o público, eu queria até comentar, Eveline, queria que você falasse um pouco, Tá. porque você está dizendo, né, dessa construção, dessa ideia da tradição clássica como que é algo tão importante, né, para o Brasil no século XX, mas que, na verdade, está vindo com a Tereza Cristina, né? A Tereza Cristina quer construir essa noção, né, esse passado clássico para o Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que você poderia ligar isso com a Eva. Então, eu gostei que foi assim, eu sei que o público deve estar cheio de ideia, mas eu não estou nem aí. Eu vou fazer a minha pergunta primeiro. Achei ótimo, assim, achei assim, né, de uma noção assim de recepção que a Decoro Eva talvez zero. ficasse passada. Decoro zero, a Eva ia ficar passada, que ela recebia todo mundo super bem, e você me manda essa. Enfim, o que eu achei maravilhoso, né? Mas, tudo bem, sou eu dizendo porque é o meu tema de pesquisa, então eu acho maravilhoso, mas vocês não podem não achar, tá tudo bem. É que, de fato, assim, a gente tem primeiro a questão que eu acho que eu não comentei, mas que eu quero comentar, é o fato de que a Tereza Cristina, diferente da Eva, não é colecionadora. Ela não é uma colecionadora. A Eva Clabin é. Ela está, de fato, dentro desse sistema colecionista. Não é o caso da Tereza Cristina. A Tereza Cristina, quando ela faz parte, né, quando ela integra, digamos assim, esse momento no século XIX, ela está ligada a uma noção de arqueologia como construção do passado italiano. Então, ela está envolvida ali nas primeiras escavações que a família dela, os Bourbon de Nápoles, estão fazendo, por exemplo, em Pompeia. E, a partir disso, construindo essa noção de Itália. E aí é interessante porque eu vou e volto em várias coisas, né? Então, assim, primeiro nesse momento do século XIX, ela está construindo essa noção de Itália, essa noção de passado italiano. No entanto, quem vai construir essa noção de Roma, né, da Itália, como herdeira da Roma imperial, é o Mussolini, é o fascismo. Quem constrói essa noção na Itália é o fascismo. A Tereza Cristina está construindo uma noção de origem.
Então, ela faz chegar no Brasil essas peças italianas, ao mesmo tempo em que ela envia para a Itália as peças arqueológicas brasileiras. Ela envia o material para a Itália no sentido de construir uma visão desse país que ela tinha adotado, ou adotado a ela, enfim, também fica a critério do ouvinte. Ela tem essa noção, porque, inclusive, né, vocês vão ver já spoiler, né, da mesa da última mesa, de sexta-feira, né, que a Mariana, minha aluna, vai falar, que é essa noção de que ela, apesar do Burlamar, que toda hora eu me embolo nos R's do nome dele, que era o diretor do Museu Nacional, né, em 50 e poucos ali, ele diz, olha, a gente queria muito essas peças, ia ser bacana, mas a gente não tem nada que possa dar em troca, porque o nosso é meio ruim. E ela ignora essa parte do que ele fala e diz para o irmão dela que, olha, eu posso mandar a coisa daqui para você, como ela de fato manda. Então, o que é interessante é que ela vai, apesar dessa noção, ela não está colecionando objeto, ela escava, né, ela financia as escavações nas terras das propriedades dela, ainda no século XIX. Essas peças não chegam no Brasil e, por sua vez, passam a integrar o mercado antiquário de Roma. Então, de novo, a gente vai bater nesse mercado antiquário de Roma como uma fonte construtiva dessa noção de antiguidade. Então, esse é um outro tópico aí para a gente, enfim, ficar pensando. Mas ela, pessoalmente, não está teoricamente colecionando. Ela escava, né, ela financia as escavações, pede para que esses objetos cheguem no Brasil, eles passam a integrar o Museu do Imperador, não sei se todo mundo lembra disso, mas dentro do Palácio da Quinta da Boa Vista tem o dito Museu do Imperador, que era onde estava, inclusive, a coleção egípcia. A coleção egípcia não fazia parte do Museu Nacional. O Dom Pedro é colecionador. O Dom Pedro, sim, estava interessado em colecionar essas peças. Ele tem os objetos, né, que ele ganha em viagem, ele tem os objetos que ele adquire, eu acho que não tem, efetivamente, mas ele ganha esses objetos, ele passa a colocar esses objetos dentro do gabinete dele, no palácio, e fazem parte desse museu do imperador. Assim como tem os objetos japoneses, enfim. Lembrando que a coleção clássica, né, mediterrânea, como a gente conheceu, só passa a ser daquela forma em 1891, quando os objetos do Museu Nacional, que ficava, na verdade, albergado no Campo de Santana, no palácio, naquele centro cultural ali hoje em dia, Centro Cultural dos Correios, ali naquele palácio, ele passa para o Museu Nacional, portanto, para o Palácio da Quinta Boa Vista, em 1891, na tentativa da República de apagar um pouco desse passado imperial. Então, a gente tem que pensar que aquela coleção, como a gente conhecia, sequer era uma mesma coleção. Ali a gente tem pelo menos duas coleções. Uma original, de 1856, que é a que vai do Museu Arqueológico de Nápoles direto para o Museu Nacional, a pedido do então diretor, e que, ainda tem mais, quem cuidava especificamente daquela seção era o Araújo Porto Alegre. Vocês estão vendo os nomezinhos da galera? Assim, ó, o Araújo Porto Alegre, que é enfim, né, o cara do Dom Pedro II, né, diretor da Academia Imperial de Belas Artes. Ele era o diretor da dita quarta seção arqueológica. O Araújo Porto Alegre, por sua vez, vai estar interessado, vai à Itália, vai estudar com o Nibi, que é um arqueólogo, né, de primeira importância na Itália do século XIX. Portanto, ele traz, quando ele volta para o Brasil, ele traz com ele uma noção de arqueologia oitocentista, muito específica italiana, que acaba sendo intermediada pela Teresa Cristina, porque a gente sabe que ela vai intermediar, por exemplo, a ida do Carlos Gomes para a Itália e não para a Alemanha, como o Dom Pedro queria. Então, ela traz uma série de artistas italianos para o Brasil. E aí, quando a gente tem o século XX vem no encalço, digamos, desse terreno fértil que ela lança as bases no XIX. Não sei se eu te respondi, Tamara. Vamos passar para o público, né? Já que eu tomei pito, né? Não. Não, mas você me respondeu, Eveline, obrigada. Então, eu queria abrir agora, né, para o nosso auditório. Vocês não estão me ouvindo? Tamara, você foi embora?
não sei. Não sei também, não sei, eu não sei também. Bom, eu não sei se eu te respondi. A minha questão é que a Eva Klabin, apesar dela não estar, quer dizer, a Teresa Cristina não estava Você está me colecionando. ouvindo agora, Apesar disso, Eveline? agora Ok, tô. obrigada. Não, mas você me respondeu. Respondeu. Ah, Então, tá. Eu ia com um pouco, é, quando você falou não sei, eu falei, não respondi, vou tentar de novo, peraí. não, vamos passar agora então para o nosso público. Se alguém quiser, levanta a mão. A Juliana está aqui com o microfone para vocês poderem fazer perguntas. Então, Gente, pergunta, senão a Tamara vai continuar perguntando. Tamara vai continuar perguntando e nada de bom vai sair disso. Não? Claro. É só um pequeno comentário, professora Evelina. Eu não sou de maneira nenhuma especialista em história da arte, né? Eu trabalho com análise de discurso e estou percorrendo os museus para trabalhar os museus como discurso, né? E foi desse lugar que eu fiquei encantado com a sua conferência, né? Como é bonito ver como você percorre, né, a partir do trabalho, né, de colecionista da Eva Klabin, como você percorre a história da arte e você faz a gente ver, bom, eu que vi hoje pela primeira vez essa casa, né, e você faz ver, a gente ver esta casa do jeito que ela foi construída, montada, enfim, como um gesto de escrita da história da arte. Isso é muito bonito de ver, né? Eu falo como leigo mesmo, né? Não sei se as outras pessoas aqui concordam comigo, porque são mais especialistas no ramo, né? Mas a gente vê você falando, porque eu estou falando de um outro lugar, estou falando de uma maneira de pensar a história como Michel Foucault pensou, né? E você dá justamente uma ideia de genealogia, ou seja, como é que a história da arte, escrita desse lugar, dessa colecionista, né? Faz com que a gente vê os vários lugares pelos quais passou a história da arte conforme ela chegou no Brasil. É mais um comentário, é que eu estou muito entusiasmado e queria fazer esse comentário. Obrigada. Só vou até comentar rapidinho, porque eu acho maravilhoso essa questão do discurso, e isso para mim ficou muito marcado tem muito tempo já eu assisti uma conferência é, na Itália, e aí tinha uma pesquisadora falando que a Macedônia estava exigindo que a Grécia tirasse, né, na verdade, exigindo que a Grécia abrisse mão da noção macedônica de império. Olha a loucura. Por quê? Porque para a Macedônia era absolutamente importante que eles tivessem esse lugar de fala do Alexandre o Grande. E que o Império Macedônico fosse construído da Macedônia e não da Grécia. Não vou discutir se está certo ou se está errado, tá? A questão não é essa, gente. Acho até que estão viajando um pouco. Mas o fato é que eles estavam exigindo se utilizar desse discurso. E aí o que eu achei interessante é que aí, bom, a plateia era toda europeia, a galera alemã, que, enfim, né, estão acima, né, se acham acima, assim, da média da galera, e já, assim, mas que absurdo, como assim? Ela olhou e falou, calma, calma, foguentinhos. Vocês estão achando ruim a Macedônia fazer isso no século XX? A gente fez isso no século XIX inteiro. Qual é o problema, entende? Se eles estão atrasados, é outra coisa. Mas o fato é que eles estavam exigindo esse lugar de discurso, esse lugar de fala. Então, eu acho maravilhoso quando você fala essa coisa da análise do discurso através do museu, porque eu acho que é exatamente isso. A gente está construindo um lugar de fala. Alguém? E obrigada. Gente, o público está tão tímido, nem as orientandas da Eveline querem fazer perguntas, né? Vai todo mundo Isso. ficar de castigo. A sorte Bom, delas é que eu não enxergo daqui. Olha lá. Porque sentou todo mundo lá no fundo, possivelmente eles já sabiam disso. Sentaram no fundo que é para não ver a cara de ninguém. bom, deixa então só comentar, né, te fazer uma outra pergunta, Eveline, já que, né, o pessoal está aqui tímido, né? Evidentemente não é o caso, né? Você falou da importância do Bardi, né, como esse marchand para Eva, não apenas para Eva, para Emma, mas, né, muito importante para a gente, para o MASP, né? Mas justamente
pensando nesse protagonismo feminino, na hora que a gente fala, puxa, mas tem o Marchand ali, né? O homem, né? Isso não poderia ser mal apropriado de alguma maneira para diminuir a importância da Eva? A gente sabe a importância que ela teve, né, independente do Bard ou não, mas como é que né, essa tua análise, essa tua pesquisa, como que isso pode ser apropriado ou mal apropriado? Né? Na verdade, é uma provocação que eu estou fazendo para você. Desculpa. Então, tudo bem, eu vou te chamar do mesmo jeito, tá tudo bem. Porque é isso, achei o fim, que ela vem apresentar colega de departamento, a colega sei que, mas podia ter dito, você é minha melhor amiga. Ai, que fim. Mas enfim, tudo bem. Eu vou deixar isso, depois a gente deixa, esse BO a gente deixa para mais tarde. A gente tem a DR mais tarde. Enfim. Eu vou tentar. Eu não sei ser política, tá, gente? Então eu já vou começar daqui pedindo desculpa, galera. Mas o que acontece? A gente nunca teria essa discussão se a Eva fosse o marido, sabe? Se fosse o marido dela, a gente nunca teria se perguntado se ela, sei lá, comprou obra de arte porque ela não queria gastar em maquiagem, sabe? Se ela resolveu viajar ao mundo porque ela, com a graça de Deus, resolveu não ter filho e aí ficou presa em casa. Oi, tipo eu, sabe? Né? Ou que entrei 2 minutos atrasado porque a criança resolveu, depois de testar, 3 dias testando o áudio, a criança resolveu entrar na conferência, no dia às 6 da tarde da conferência que ela resolveu entrar no escritório. Passou 3 dias sem saber o que eu estava fazendo dentro do escritório, mas na hora da conferência ela teve que entrar. A minha questão é claro que a gente pode discutir isso do ponto de vista desse lugar. Ainda assim, eu acho que a gente pode ir um pouco mais além, porque eu tendo a ver hoje, aí eu vou dizer isso, não vou dizer que seja uma hipótese para mim, mas eu realmente acredito hoje que até o século XX, o lugar da memória era destinado, era feito, era reservado às mulheres, tá? Infelizmente a ideia não é minha, tá, gente? A ideia é do Paulo Knaus, foi ele que deu essa ideia, mas eu acho que ele tem razão quando, por exemplo, é a Leopoldina quem leva uma coleção enorme para a construção do Museu Nacional. É a Teresa Cristina quem intermedia a entrada de objetos no Museu Nacional. É a Viscondessa, sei lá do que eu esqueci o nome, em Juiz de Fora, quem faz aquela coleção. É a esposa de um fulano político, que eu também esqueci o nome, obviamente podia ter estudado, esqueci, gente, desculpa, eu tenho escrito em algum lugar. Mas é ela quem escolhe os objetos dele para doar para o Museu Histórico Nacional. O Dom Pedro II dedica as coleções à Leopoldina e à Teresa Cristina. Então, quando ele nomeia as coleções, os fundos, ele nomeia com os nomes das mulheres. Então, eu realmente tendo a acreditar que é um papel feminino esse papel da memória, tá? Não vou dizer que seja uma hipótese, porque eu ainda não posso provar, mas eu tenho essa sensação. A figura do Marchand talvez não tenha muito jeito, sabe? A gente acho que a única forma de responder é se a gente estaria se fazendo essa pergunta se fosse o contrário, entende? Será que se a Eva fosse homem, a gente estaria se perguntando se o Marchand é mais importante do que ela? Porque é claro que ela precisa de alguém para dizer o que ela vai comprar. Porque ela era rica, gente. Ela não era historiadora da arte, ela era rica, diferente. Então, ela obviamente ela tinha o poder de decisão, porque era do bolsinho dela que saía, né? Mas quem diz para ela o que há de ter valor ou não tem que ser o estudioso. Então, sem dúvida que ela tem agência, né? Que ela tem uma agência na construção disso. É um modelo que ela vai ter com ele, tanto que a gente não encontra na coleção dela elementos que a gente encontra na coleção da Emma. Então,
para mim, a pergunta é sempre inversa, sempre, se ela fosse homem, a gente teria essa discussão? Se ela fosse homem, a gente estaria se perguntando se ela só comprou porque ela não tinha filho? Não precisava pagar a escola? Sabe? Será que a gente, né, ela acordou de manhã e achou bonito? Sabe? Então, assim, será que essas perguntas só aparecem porque é uma figura feminina? Porque eu tenho a impressão que sim. Para mim, essas perguntas só entram porque ela é mulher. Assim como quando a gente se refere a Teresa Cristina, como quando a gente se refere a Leopoldina. Ninguém pensa na Leopoldina como uma cientista, alguém que de fato tinha verdadeira adoração pela mineralogia. A gente só pensa nela dizendo, ai, que calor horroroso, quanto mosquito. Então, eu acho realmente que ela tem uma agência e esse lugar dela é esse lugar da construção da memória, que foi um papel feminino durante muito tempo. Na minha opinião, durante muito tempo, tá? Obrigada, Eveline. Bem, vou passar agora primeiro então para Letícia Santos, né, doutoranda do PPGH. Olá. Lá, lá, lá. Tá me ouvindo? Tá tranquilo? Você falou, Eveline, parabéns pela apresentação, foi muito legal, muito elucidativo. Certamente tocou as pessoas de algum jeito. E para mim, o que me surgiu, assim, você falou sobre o interesse do Brasil pela tradição clássica, uma coisa que foi bem estabelecida no século XX. E eu queria saber se você sabe se isso na América Latina é uma coisa exclusiva do Brasil ou se em outros países também eles estabeleceram coleções voltadas para a tradição clássica, voltadas para o Antigo Egito. Obrigada. Então, até onde eu pude perceber, elas têm uma importância muito menor, tá? Não quer dizer que elas não existam de todo, elas existem em alguma medida, são menores, enfim. Mas até o século XIX, depois no século XX, a gente já tem, e aí eu vou te falar mais genericamente, porque não é uma coisa que eu tenha de fato estudado, mas a impressão que eu tenho é que a partir do século XX, e aí sim, com a inserção, né, de grandes áreas científicas, como a egiptologia, enfim, né, a própria arqueologia, né, a configuração disso como um campo de saber ligado às universidades e a construção, né, desse conhecimento acadêmico na América Latina. Então, no século XX isso muda um pouco, mas até o século XIX, a impressão que eu tenho é que essa tradição clássica, que para o Brasil está se referindo à Grécia e à Roma, nos outros lugares fez uma apropriação das culturas locais. Então, a gente tem uma apropriação das características clássicas, porém transformadas em elementos da origem arqueológica, digamos, dos povos de origem arqueológica desses lugares. Então, por exemplo, os astecas, os incas. Então, eu vejo uma referência a essas culturas como as culturas de origem dos povos da América Latina. Tá? Mas é uma impressão mais do que uma hipótese, tá? É uma coisa assim que eu sempre tive essa sensação de que, enquanto no Brasil a gente está de fato lidando com esses objetos, nos outros lugares eles estão incorporando, digamos assim, essas características às características da sua população local, de origem. Porque a gente, no fundo, a gente está discutindo a origem dessas civilizações. A gente está pensando na origem dos povos, aquilo que nos une, a construção das nações, o século XIX, né? Tá aí o Hobsbawm. Esse movimento de construção
de identidade, de nação, que esses países estão passando. Não só o Brasil, que está construindo, por sua vez, se vocês pensarem, toda a construção de Brasil parte do Dom Pedro II, ele constrói, inclusive, a nossa imagem do primeiro reinado, é o Dom Pedro II quem constrói essa imagem, assim como a gente vai ter na Argentina, no México, enfim, essa construção ligada aos seus povos de origem. Então, eu, de fato, tendo a defender e a acreditar que é muito mais fraco, é muito diminuído, no sentido de que eles não têm um interesse direto por essa ligação. A gente tem que pensar que, no caso do Brasil, pelo menos, o segundo reinado estava interessado em construir uma figura, em construir uma noção de nação, tá? Semelhante, né, e, na verdade, equiparável às nações europeias. Não sei se era tanto o caso dos outros países da América Latina. A gente tem que pensar que o Brasil era a única monarquia e escravocrata. Então, Dom Pedro tinha muito mais problema de imagem para resolver do que o resto da América Latina, sabe? Então, eu acho que a chave da questão está um pouco nisso, ainda que não tenha sido um tema, né, ao qual eu tenha me dedicado efetivamente. Não sei se eu consegui te responder tudo que você queria. Conseguiu, mas... Ela não vai te ouvir, ela não tem o microfone. Conseguiu, mas eu acho que em alguma oportunidade em particular a gente pode conversar mais sobre isso. Eu acho que eu tenho algumas contribuições para você, mas não quero tomar o tempo do povo aqui. Obrigada. Legal, obrigada. Obrigada, Letícia. Vou passar então a palavra, olha, para Carolina Nunes, nossa mestranda do PPGH, por acaso A cara de orientando satisfação da dela Eveline. estava muito A lascada se eu não bronca falasse nada. funcionou. Diga, Carolina. Eu estava muito lascada se eu não falasse nada, né, senhora? Então vou colaborar com uma coisa que você gosta. A Viscondessa se chama Viscondessa de Cavalcante, no Museu Mariano Procópio. Então é uma das minhas funções Obrigada. aqui na pesquisa, sem esse Google. Eveline, Obrigada. de nada. Eveline, olha só, você falando sobre a questão do Bard, né, dele fazendo a curadoria para ela, e, sim, evidentemente isso não seria uma questão se fosse um homem, isso é claro, mas quando a gente vê em algumas outras coleções e com curadoria de outras pessoas e uma coleção por um homem, com muita frequência a gente vai nessas visitas e ouve que tinha ali a personalidade daquela pessoa, que ali você vê a alma, o espírito daquele indivíduo e tal. Você conseguiu enxergar alguma dessas peças? Você, na sua pesquisa, viu que tinha essa identificação, que havia essa intenção de identificação da relação do Bard com a Eva, ou você não consegue enxergar a personalidade da Eva na coleção? Como que foi isso para perceber? Então, eu acho que... Você está ainda sem bem que som, vocês, Eveline. né? Ué, eu tô sem som? Agora voltou. Já falo, né? Ainda bem que você falou, né? Que você não veja a sua cara aí no meio, né? Vocês sabem que eu, como orientadora, posso ser bem maquiavélica, A gente vai inclusive. mandar foto, Eveline. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos mandar foto, isso. tá tudo bem. É isso. Foto, assim, selfie. Oi, estamos aqui, a gente vem mesmo, então. Até porque ninguém mandou sentar no cantinho, vocês estão vendo? Que elas devem ter feito isso de propósito, que é para onde a câmera não pega. Já devem ter perguntado assim, onde que a câmera não pega, moço, pra gente poder sentar, Eu tô sabe? com dor, Pra ela não ver a nossa senhora. cara. Eu tô com dor. Não é comigo, não. Então, eu tenho muita dúvida sobre essa questão da personalidade, sabe? Porque é claro que sempre vai ter uma questão do gosto pessoal, não quer dizer que não tenha. Mas o gosto pessoal dela, para mim, é sem sombra de dúvida sobrepassar, não sei se acho que vou inventar a palavra, sobrepassado, como é que chama isso, Tamara? Aquela ajuda no português. Ele Vai é sobrepor, superposto. suplantado. Obrigada.
pela noção de coleção, entende? Eu acho que eu não vejo essa personalidade. Eu não sei, porque eu não sei vocês, mas o que acontece? Eu lendo, né? Eu estava lendo o catálogo, né, da Eva Klabin, e ali, a partir dali, eu estava tentando entender, né? Como é que ela comprava, como é que ela chegava nesse objeto, e quanto mais eu cavava, menos eu via dela. Porque é isso, né? Então, assim, se vocês lerem a introdução do catálogo, vão ver que é isso, né? Então, a primeira Madonna que ela compra, não sei, eu acho que é porque ela não podia ser mãe. E, entende? Por quê? Não, assim, quanto mais a gente cava, é assim, bom, ela compra do Bardi quando ele chega da Itália, com um carregamento especificamente, né, de uma coleção, essa primeira exposição que ele faz em 46 é um sucesso de público, vai, entre aspas, né, mas é um grande sucesso, né, no Brasil. Então ele introduz esse gosto da arte italiana no Brasil do século XX. Ao mesmo tempo que ela está comprando, a gente tem outros colecionadores fazendo isso, a gente tem o Chateaubriand pensando a construção do MASP. Quer dizer, por que a gente está se perguntando se tem a personalidade dela ali e não a do Chateaubriand no MASP? Entende? A gente nunca perguntou se... Você acha que, passeando ali no MASP, vocês acham que tem a cara do Chateaubriand? A gente nem lembrava que tinha um Chateaubriand na história, sabe? Porque não é uma pergunta que a gente faça quando essa ação, né? Quando esse, não vou dizer desejo, porque eu não vou chamar, não é isso, né? Mas quando essa iniciativa parte de uma figura masculina identificada dentro desse mercado de arte, ela tem outro lugar, quer dizer, então eu realmente não vejo. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho a sensação de que tem menos do gosto pessoal dela. Ela faz uma coleção, é claro. Ah, porque ela diz que não gosta de coisa feia. Oi, amigo, mas quem gosta, sabe? Assim, não sei, não, também, né? Ah, vou comprar na minha casa esse troço que eu achei horroroso. Não, né? Assim, ela morava aí, gente. Pô, vamos ter, né, um mínimo de bom senso. Né? Até sei lá, vamos pensar o Facnet, como eu esqueci o nome como é o nome daquela casa museu que tem no Niterói agora? Gente, aí Parreiras. O Parreiras. Isso, eu acho difícil o Parreiras dizer para você, olha, achei isso aqui um ó, mas botei na parede. Sabe? Então, assim, não vejo. O que eu vejo é cada vez mais ela orientada por uma construção narrativa que, ainda que demodê, a gente pode até discutir isso, porque ela está, de fato, ainda baseada numa noção de museu que é do século XIX, mas quanto mais eu olho, menos eu acho que é a personalidade dela. Eu acho que ela está, de fato, interessada em construir uma noção de história da arte cuja narrativa passa por esse fio condutor de mostrar toda a história da arte. Como seria o Museu Nacional de Belas Artes se as pessoas pudessem entrar, né, gente? Pudessem ver a coleção toda, enfim, né? Como seria, né? Quer dizer, então a gente tem uma noção que é, como eu disse, do século XIX. A gente pode até discutir se é démodé. Ah, tem sentido ela fazer isso no século XX? Podemos até discutir. Mas fato é que, do gosto pessoal dela, eu acho que tem muito pouco. Ok. Obrigada, Eveline. Acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta. Diga. Oi, Eveline, Eloá aqui, minha filha. Não vejo, mas acredito. Não, mas ouve aqui a voz, tá no coração. Não, quando a Carol perguntou da questão da personalidade, eu fiquei muito incomodada com o sentido do museu ser um museu, mas também ser a casa dela, né? E aí, no sentido de, tipo, como que você tem uma coleção que, né, tem esse viés todo de uma história da arte universalista que é construída, né, dentro das salas, no percurso das salas, mas também acredito que dentro das próprias salas, né?
E aí, como que é montada uma decoração de uma casa, entre aspas, né? Porque é uma casa e um museu ao mesmo tempo, tendo um viés museológico, né? Porque ela não vai morar com um monte de coisa que ela acha feia, mas também como que ela vai apresentar isso dentro da casa dela, no sentido de como que ela apresenta a coleção dentro desse espaço. Porque também é uma casa. Aí isso ainda tô um pouco confusa. Não sei. Então, eu acho que aí tem duas coisas. Uma é a casa como a gente vê hoje, é uma casa musealizada, tá? Então, o primeiro aspecto é, enquanto ela morava aí, era a casa dela, não era um museu. Então, a disposição dos objetos, é claro que era a disposição eleita por ela. Segundo, e ela faz já pensando nisso, né? Pensando na forma como esses objetos iam ser vistos, naturalmente, mas ela faz do ponto de vista da casa. A casa passa a ser museu depois da morte dela. E aí, a gente tem que, inclusive, fazer um parênteses aí, que é esse lugar do museu. Vamos voltar no Museu do Imperador, ou nos museus, enfim, nas grandes coleções do Renascimento, por exemplo, não era para todo mundo ver. Essa noção de público dentro do museu, ela é muito recente. Então, eram objetos acessíveis apenas aos convidados. Ou seja, não era um museu, nem de longe. Era a casa dela. Com a morte dela, o espaço foi musealizado. Então, o que a gente vê hoje é uma construção a posteriori. Que segue a vontade dela? Naturalmente. Mas a gente não está vendo a casa hoje como era, assim, no sentido de que ela não é a casa da Eva viva, entende? Ela é a casa da Eva depois que ela morreu. Porque antes, você não tem público, você tem convidado. Ela convidava as pessoas para ir na casa dela. Não é que passava na rua e falava, oi, queria muito ver. Não, amigo, beijo, obrigada. Não, não me liga, sai daqui, sabe? Óbvio. Assim como a gente vai ter dentro do Museu de Nápoles. O Museu de Nápoles não era todo mundo que podia entrar. Na coleção do Imperador, a gente tem, né, relatos de viajantes que pediam acesso para conhecer a coleção do Imperador, né, no caso do Dom Pedro II. E a gente tem isso com uma série de museus, quer dizer, então a gente tem que pensar, inclusive, de que tipo de museu a gente está falando e de que observador a gente está falando. É o observador que é convidado ou é o observador público, como é hoje? Entende? Por isso que isso ainda fica num lugar, assim, meio pairando, porque, no final das contas, a gente tem contextos diferentes. Contextos muito diferentes, na verdade, de público, nesse caso. Então, o público do museu hoje não é o público da Eva. Não sei se eu consegui te responder tudo que você pensou. Sim. A Eloá está agradecendo. Bom, queria agradecer mais uma vez, né, a professora Eveline, por essa conferência, né, tão rica, que nos trouxe vários insights, né, tocou em várias questões importantes, né, para a gente pensar, né, a questão dos acervos, das coleções, né, desse colecionismo. É péssimo falar, né, colecionismo feminino, né, que é essa ideia, né, dessa desvalorização da figura feminina, né? Então, né, eu diria que foi uma ótima maneira da gente começar o nosso evento. Eu gostaria de convidá-los, né, para retornarem amanhã. Amanhã a gente começa, de fato, a partir das 13h30, né, as comunicações, as nossas mesas de comunicação. Então, nós vamos ter 2 mesas amanhã, ao longo da tarde, e amanhã à noite, né, uma conferência, né, e a mesma programação também na sexta-feira, com outras 2 mesas. Né, eu queria agradecer novamente a presença de todos, né, e para o nosso público presente, né, lá embaixo, na saída, nós temos alguns exemplares, alguns livros, né, que a Casa Museu está oferecendo para o nosso público. Então é isso. Professora Eveline, muito obrigada novamente e nos vemos amanhã. Até logo. Obrigada, gente. Obrigada.